Aleluia, meus amados. A gente vai ler aqui um texto aqui em Gálatas 2, versículo do 11, vamos ler do 11 até o 16, mas vocês podem ler em casa o contexto todo, né? A gente vai abordar alguns assuntos aqui, vamos ver mais luz, para ver o que o Senhor quer mostrar para nós nesse contexto, né? Como eu tenho falado, eu só uso a Bíblia e o Senhor tem revelado muitas coisas para mim, pela misericórdia do Senhor. Não é nem um método meu, mas o Senhor, na era do Espírito, Ele revela para quem Ele quer. Amém? O Senhor Ele nos revela. Só basta no Senhor, só basta, irmãos, a gente tem um coração de buscar o Senhor. E pela misericórdia do Senhor, eu tenho buscado pela misericórdia. Amém? Gálatas 2:11 diz assim, o título do texto diz assim, ó, Paulo repreende a Pedro, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Aí o versículo 11 diz assim, quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio afastar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter sido deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi, aí Paulo falando, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas. Então Paulo falou a Pedro, na presença de todos, irmãos. Paulo não chamou Pedro à parte, em particular, não. Foi na presença de todos. Se sendo tu judeu, Paulo falou, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por quê? Obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também tem escrito em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé. Em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, meus amados, a gente viu aqui uma situação que Pedro estava sendo hipócrita, infelizmente. Quando Paulo estava lá, os da parte de Paulo e de Tiago, ele não comia com os gentios. Mas quando Paulo não estava lá, o Tiago, Pedro comia, que era uma beleza. Então, aí isso é hipocrisia. Paulo, ele não tolerava essas coisas, porque Deus, irmãos, Deus odeia a hipocrisia. Então, Paulo chamou Pedro e tratou Pedro na frente de todos. Às vezes tem irmãos que dizem assim, mas irmão tal, tratou o irmão, na frente dos irmãos, depende da situação. Eu não sei. O Senhor pode me tratar muitas vezes, como já tratou no passado. Às vezes pode ser na frente dos irmãos. Mas aqui fala que Paulo tratou Pedro na frente de todos. Não chamou Pedro em particular. Pedro, você está agindo errado. Não, Paulo tratou ele. Irmãos, Paulo era um irmão que ele vivia e andava no Espírito. Ele seguia a direção do Espírito. Tem determinadas situações que a gente não aceita em nós mesmos, meu irmão, mas nós precisamos exercitar nosso Espírito. E lá na frente ainda vê que Pedro escreveu, chamando Paulo de amado irmão. Pedro aceitou a ajuda de Paulo. Pedro, ele era um irmão que tinha as falhas dele. Mas quando ele era repreendido, como o Senhor repreendeu ele várias vezes, e Pedro ali aceitou e foi ajudado. Até por Paulo, a gente vê aqui em Gálatas. Paulo pegou Pedro na frente dos irmãos e disse mesmo, Pedro,
Você está sendo hipócrita. E mostrou que o homem não é justificado por a lei, mas sim pelo Espírito. Né? Então, meus amados, acordemos para isso. Daqui a pouquinho eu vou continuar. Vamos lá.